Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na performance de queries em Laravel. E olha, não estamos falando daquelas optimizações básicas não. O papo aqui é sobre as estratégias que realmente fazem a diferença em aplicações de grande escala. Vamos descobrir juntos como transformar consultas que se arrastam em operações super eficientes. Então, qual o nosso plano de ataque? Primeiro, vamos caçar o inimigo invisível que drena a performance. Depois, partimos para a batalha do carregamento, armados com as novidades do Laravel. Em seguida, vamos aprender a evitar armadilhas comuns, construir uma base sólida com indexação, dar uma olhada em estratégias avançadas e, por fim, entender a filosofia da eficiência por trás de tudo isso. Vamos começar. Seção 1. O inimigo invisível. Aqui a gente vai falar do problema de performance mais sorrateiro em aplicações Laravel, o famoso problema N+1. Ele pode estar aí, consumindo recursos agora mesmo e muita gente nem percebe. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, veja bem, tempos de carregamento lentos, custos de servidor nas alturas. Muitas vezes, isso não são vários problemas diferentes. São, na verdade, sintomas de uma única causa, de um padrão de consulta bem ineficiente. E aqui está ele, o problema da query N+1. A lógica parece inofensiva, né? Uma query para buscar os itens principais e depois uma nova query para cada item para buscar os dados relacionados. Só que numa aplicação real, esse N pode facilmente virar centenas, quiçá milhares de idas e vindas totalmente desnecessárias ao banco de dados. E o pior é que o N+1 é mestre em se esconder. Ele não fica só lá no controller, esperando ser encontrado. Muitas vezes ele está ali bem debaixo do nosso nariz, num loop dentro de um template blade, num accessor de um model que carrega uma relação, ou até numa transformação de API. É nesses lugares que uma única linha de código pode, sem querer, iniciar uma verdadeira avalanche de queries. Ok, agora que a gente já conhece o inimigo, vamos para a seção 2, vencendo a batalha do carregamento. O Laravel 11 trouxe uma arma nova e super poderosa para a gente lutar contra o N+1 de um jeito bem mais elegante e, claro, eficiente. Antes do Laravel 11, a vida de quem desenvolve era um dilema. Imagina ter que buscar os 3 posts mais recentes de cada usuário num feed. Ou a gente carregava todos os posts de todos os usuários, o que consumia uma memória absurda, ou caía de cabeça na armadilha do N+1, fazendo uma query para cada usuário. Complicado, né? Mas aí veio o Laravel 11 com o Eager Load Limit, e o jogo virou. É uma solução nativa que resolve exatamente esse problema. Agora, é possível dizer, para cada pai eu quero carregar no máximo X filhos. E o Laravel se vira para fazer isso no menor número de queries possível. É fantástico. E a mágica por trás disso é fascinante. O Eloquent usa um recurso avançado do SQL chamado Window Functions, tipo o row number. Ele basicamente numera os registros relacionados, depois particiona tudo pelo ID do registro pai, e aí sim, filtra para pegar só a quantidade que a gente pediu. Tudo isso encapsulado num método super simples, mas o poder do SQL que está rodando ali por baixo é imenso. Certo? Resolver o carregamento limitado já é uma vitória e tanto. Mas agora na seção 3 a gente vai um pouco além. Vamos explorar outros métodos novos do Laravel que ajudam a gente a desviar de outras armadilhas comuns de performance. Um exemplo perfeito disso é o with where relation. Antigamente, para carregar usuários que tivessem posts publicados, era comum usar o with junto com o where has. O problema é que isso gerava 2 queries separadas. Agora, com o with where relation, o filtro vai direto na query de carregamento. O resultado é um SQL muito mais limpo, mais eficiente e que usa bem menos memória. Outra ferramenta de precisão é o Find So. Ele não serve só para achar um registro. Ele cria uma espécie de contrato, uma expectativa. Tem que existir exatamente um resultado. Se achar 0 ou mais de 1, ele dispara uma exceção. Isso é perfeito para cenários onde a unicidade é crucial, tipo buscar um usuário por um token de API. Ajuda a prevenir bugs silenciosos que aparecem por causa de dados duplicados que não deveriam estar ali. E essa filosofia é importantíssima. É melhor quebrar em desenvolvimento do que em produção. Falhar cedo, falhar de forma explícita, isso é a base de uma gestão de performance proativa. E me dá o gancho perfeito para falar da ferramenta de prevenção mais importante que o Laravel oferece. A melhor defesa contra o N+1 é simples, usar model.prevent-lazy-loading no ambiente de desenvolvimento. O que ele faz? Desliga completamente o carregamento preguiçoso, o lazy loading. Então, ao invés de uma query N+1 passar a batida, o sistema vai lançar uma exceção na hora. Isso força todo o time a escrever um código já otimizado desde o comecinho. Até agora, a gente focou em otimizar o código,
Mas na seção 4, vamos para a fundação de tudo, o banco de dados. Porque, sinceramente, não adianta ter as queries mais bem escritas do mundo em Eloquent se a indexação do banco de dados não estiver correta. E quando falamos de índices compostos, ou seja, índices com mais de uma coluna, a ordem importa, e muito. A regra de ouro é: colunas de alta seletividade vêm primeiro. O que é seletividade? É o quão únicos são os valores. Um user ID, por exemplo, é super seletivo. Já uma coluna de status tem baixa seletividade. Colocando a coluna mais seletiva na frente, o banco de dados consegue eliminar a maior parte das linhas de cara, o que torna a busca muito mais rápida. Agora, o santo graal da indexação é o que a gente chama de índice de cobertura. Sabe o que é isso? É quando o próprio índice já tem todas as colunas que a sua query precisa ler. Imagina que uma busca precise do e-mail e do nome de um usuário pelo ID. Se existir um índice nas colunas ID, name e e-mail, o banco de dados pega tudo direto do índice, ele nem precisa ir até a tabela principal. O ganho de performance com isso é gigantesco. Mas atenção, é fundamental lembrar que indexar tem um custo. Cada novo índice acelera as leituras, os selects, mas deixa as operações de escrita, inserts, updates um pouco mais lentas, porque o banco precisa atualizar o índice também e, claro, ocupa mais espaço em disco. Indexação não é bala de prata, é uma decisão estratégica, um trade-off de engenharia. Com a base sólida no lugar, vamos para a seção 5, Estratégias Avançadas. Agora, a gente vai explorar umas táticas que vão além do feijão com arroz e que às vezes até desafiam o que a gente pensa que sabe sobre o que torna uma query rápida. O Laravel 11 deu uma turbinada no suporte a joins com subqueries, que é uma técnica poderosíssima. Pensa no seguinte: listar usuários e do lado de cada um mostrar quantos posts eles publicaram só no último mês. Com uma subquery no join, dá para fazer esse cálculo na subquery antes mesmo de juntar com a tabela de usuários, tudo numa única e super eficiente operação no banco. Isso nos leva a um paradoxo bem interessante. Será que, em alguns casos, 11 queries pequenas poderiam ser mais rápidas do que uma única query gigante? E a resposta, por mais estranho que pareça, é sim, com certeza. Uma única query cheia de joins complexos pode forçar o banco a criar tabelas temporárias enormes, um plano de execução péssimo. Às vezes, quebrar essa lógica em queries menores e mais simples é o caminho mais rápido. Tá, mas como saber qual é a melhor abordagem? A resposta é uma só: meça. Sempre. Otimização baseada em achismo é a receita do desastre. É preciso ter um kit de ferramentas à mão para analisar o comportamento real da aplicação, para entender o que o banco de dados está pensando com o comando explain e para monitorar a performance lá em produção. As decisões devem ser baseadas em dados, não em suposições. E com isso chegamos na nossa última seção, a filosofia da eficiência. Porque, no fim das contas, a verdadeira otimização não é sobre usar a técnica mais rebuscada ou ter um menor número de carries a qualquer custo. É sobre entender os prós e os contras e aplicar a solução certa para o problema certo. É sobre contexto. Uma pessoa desenvolvedora sênior não se define só por conhecer a técnica mais complexa, mas pela sabedoria de saber quando não usar essa técnica. E essa sabedoria vem da experiência, daquelas histórias de guerra em produção, onde a gente aprende, às vezes do jeito mais difícil, que a solução mais simples e legível pode ser a mais eficiente no longo prazo. Então, a pergunta que fica é: qual foi aquele erro simples que mais te ensinou sobre performance?